Eu tenho certeza que você já deve ter visto esse rostinho no seu feed. Ele parece super fofinho, até demais. Um brinquedo demoníaco que está sendo acusado de invocar o mal, corromper crianças e ser um mensageiro do demônio Pazuzu. Sim, aquele do filme Exorcista. Mas afinal, o que é esse demônio Pazuzu que está sendo atrelado ao Labubu? Se eu me confundir, acontece. São nomes muito parecidos. O Pazuzu ele é uma entidade da mitologia mesopotâmica, mais especificamente da cultura babilônica e assíria, datando de cerca de 700 anos antes de Cristo. Ele era considerado o rei dos demônios do vento e tinha uma aparência assustadora e híbrida. A aparência dele é mais ou menos assim. Ele tem uma cabeça de leão ou de cão, um corpo escamoso de homem, garras de águia nos pés, asas de águia, cauda de escorpião e um órgão. Um órgão em forma de serpente, se é que você me entende. Mas isso apenas em algumas estátuas, a questão desse órgão dele. Sempre com uma mão direita levantada e a esquerda abaixada. Gesto simbólico de poder. Mas afinal, esse demônio, ele era mau ou protetor? Tem essa questão também de que, curiosamente, o Pazuzu ele não era só mau. Na verdade, ele era invocado para proteger as pessoas de coisas ainda piores, como, por exemplo, ele era especialmente usado contra Lamashto, que era uma deusa demônio que atacava grávidas e recém-nascidos. Ele era também temido como um espírito maligno que espalhava doenças, fome e ventos quentes destrutivos. Mas, como eu falei anteriormente, ele era usado também como um amuleto de proteção, especialmente por mulheres grávidas. Por isso, o amuleto dele era utilizado em casas e pendurado no pescoço ou na parede também. Mas o nome Pazuzu ele acabou entrando no imaginário popular mais ou menos em 1973, com o lançamento do clássico filme de terror O Exorcista. Dirigido por William Friedkin, baseado no livro de William Peter Blatt. No filme, o Pazuzu é um demônio que possui uma menina. Ele aparece brevemente em visões e a estátua dele é descoberta em escavações no Iraque no começo do filme. Essa ideia de utilizar o Pazuzu foi como uma tentativa do autor de utilizar um demônio real, do panteão antigo, e não algo puramente inventado, para dar mais veracidade ao filme. Mas o filme acabou alterando radicalmente a visão original do Pazuzu, que acabou transformando ele em apenas um espírito mau absoluto, que não era sua real representação, já que ele é meio dual, assim. Pazuzu não era um satanás, não. Ele não era um demônio do inferno, como diz na tradição cristã. O medo moderno de figuras como Labubu se conectar a Pazuzu mostra como a cultura pop pode distorcer a questão dessas mitologias antigas, às vezes tirando inclusive elementos de seu contexto original para gerar um medo ou uma polêmica. Mas como que esse bonequinho feinho se tornou tão popular? Porque eu não sei se você acha ele feio, mas eu acho ele muito esquisitinho, feinho. Antes da fama, o Labubu era só um desenho de Cassie Lung, artista nascido em Hong Kong e obcecado por contos de fadas sombrios. A ideia era de criar um universo chamado The Monsters, habitado por criaturas meio assustadoras, meio adoráveis, tipo se os monstros do Tim Burton fossem mascote da Sanrio ou Sanrio, enfim, o negócio da Hello Kitty. Originalmente, o Labubu era para ele, na ideia da imaginação do criador, viver em uma floresta mágica, aprontar travessuras e ter uma personalidade brincalhona. Ele foi lançado em vinil pela Pop Mart em 2019 em caixa surpresa. As famosas blind boxes, que transformaram brinquedos em caça ao tesouro. Mas o resultado disso foi que a geração Z, os millennials e os colecionadores surtaram, porque eles descobriram que existiam versões secretas, limitadas e caríssimas do Labubu. Labubu parece ter saído de um pesadelo infantil, mas com muito estilo, obviamente. A mistura entre o grotesco e o fofo é intencional. O corpo peludo, os olhos grandinhos, os dentes afiados, mas com roupas coloridas e a carinha carismática. É a estética do Ugly Kid, o feio que encanta. O mesmo princípio, por exemplo, dos Gremlins, do Stitch e dos Funko Pops. São aqueles bonequinhos esquisitos que você jura que não gosta, mas que provavelmente você tem 7 deles na prateleira. E a cada temporada, a Pop Mart, que é a empresa, eles lançam novas versões desses brinquedinhos. Então existe, por exemplo, Labubu Sereia, Labubu Exorcista, pois é. Pastores e pessoas muito religiosas começaram a falar muito mal do brinquedo. Além disso, muitos relatos esquisitos e aterrorizantes começaram a surgir por lá. Foi aí que a coisa ficou bizarra.
Em países da América Latina começaram a circular vídeos dizendo que o Labubu era inspirado em Pazuzu, um demônio mesopotâmico. A semelhança com a aparência de demônios em filmes como Exorcista inflamou a imaginação popular. E logo vocês imaginam que surgiram as teorias, que o brinquedo era usado em rituais, que as crianças estavam possuídas após brincar com ele, que os olhos do Labubu mudavam de cor à noite. E claro, a Pop Mart fazia parte de uma conspiração demoníaca para capturar almas infantis. E você aí achando que ele era só um monstrinho fashion de vinil. Não, ele é muito perigoso. E a internet reagiu a esses comentários de pessoas religiosas falando mal do Labubu e reagiu com um deboche, porque teve vídeo do Labubu sendo batizado na pia, gente rezando o Pai Nosso enquanto tirava o boneco da caixa e até um ritual coletivo para libertar a alma do Labubu. Enquanto alguns realmente se alarmavam, sim, as pessoas acreditavam que o Labubu era do demônio, a maioria usou a polêmica como um combustível criativo, como criando memes, cosplays, vídeos do boneco possuído, e isso só aumentava a popularidade dele. A regra da internet é muito clara, pessoal. Se você quiser que algo desapareça, não transforme ele em um meme. O Labubu virou uma lenda da internet em 2025. Infelizmente ou felizmente, aparentemente o Labubu não tem ligação com o Pazuzu, nem com a mitologia mesopotâmica e nem com pactos ocultos. A realidade é bem menos assustadora. O criador do Labubu se inspirou em lendas europeias, nos monstros das florestas nórdicas e na sua própria infância solitária. O resto foi mero exagero coletivo ou campanha de marketing completamente involuntária. Com relação aos olhos que mudam de cor, que muitas pessoas relataram isso, é só uma ilusão de ótica. Eles são pintados com uma tinta perolada, então pode ser que acabe refletindo luz diferente dependendo do ângulo, e é só isso. No fundo, infelizmente, o Labubu é muito menos sobre o oculto e mais sobre o capitalismo moderno. Isso porque essas blind boxes ativam um mecanismo psicológico de recompensa variável. O mesmo dos cassinos, por exemplo, isso acaba viciando. Colecionadores chegam a gastar fortunas com versões ultra raras. Por exemplo, alguns Labubus valem mais de 5 mil reais. E com a polêmica, a demanda só aumentou. Paradoxalmente, quanto mais falam mal dele, mais pessoas querem um. Inclusive, eu cheguei a ver uns stories de uma youtuber que eu sigo, que ela mora lá na Califórnia, e ninguém achava Labubu pra comprar porque tava esgotado em todos os lugares. Então, será que o Labubu é mesmo um demônio? Ou só um produto muito bem desenhado que aprendeu a manipular o hype como ninguém? O Labubu é só mais um caso de que a internet transforma algo inocente em um ícone do caos. Entre teorias da conspiração, coleções milionárias e memes sagrados, ele virou muito mais que um brinquedo. Ele virou o símbolo da nossa era. Quem diria, o Labubu. No fim, talvez o único demônio real aqui seja o consumismo desenfreado. Você já viu o Labubu de perto? Você teria coragem de dormir com ele na sua cama? Ou na sua prateleira? Você tá pensando em fazer o ritual de purificação em algum Labubu? Bom, não sei, mas é por isso que eu te digo, cuidado com monstros, espíritos e principalmente cuidado com o seu Labubu.